今日だけはいいkaruna心配すな感謝して行励め人に親切に。Oi, vamos falar hoje de tarô. Eu acho interessante ilustrar a astrologia com o tarô e o tarô com a astrologia. Não são a mesma coisa, mas dá para poder a gente unir os símbolos e enriquecer ainda mais a nossa imaginação. Quando a gente fala de Netuno, que a gente fala do nosso dissolvedor universal, a gente pode associá-lo ao dependurado. Esse arcano também é conhecido como o enforcado. Vamos entendê-lo. No tarô tradicional, nós vemos um homem dependurado de cabeça para baixo e em volta da cabeça dele nós vemos uma aura de luz. O símbolo necessário para nossa interpretação basicamente é esse. O que significa uma pessoa presa de cabeça para baixo? Ela está imóvel, ela não pode fazer nada. A única coisa que ela pode fazer é observar. Esse é o nosso dependurado. Ele vai representar os momentos na nossa vida onde a gente simplesmente não tem o que fazer. A gente só pode observar e o objetivo final é mudar a nossa perspectiva e a nossa visão. Na cabeça dele nós vemos essa aura iluminada representando que ele conseguiu compreender depois de muito tempo ou não, preso de cabeça para baixo, ele entendeu alguma situação, ele entendeu o que ele precisava entender. Quando a vida nos coloca numa situação onde a gente não consegue transpor, o que nos resta é aceitar. E o dependurado vai representar aqueles momentos da nossa vida onde a gente fica isolado, seja por escolha ou não. E aí a gente volta mais uma vez no significado de Netuno, de Peixes, da casa 12, representando as prisões, os hospitais, a meditação. O dependurado vai representar uma espécie de sacrifício. Por momentos durante a nossa vida a gente precisará fazer alguns sacrifícios. Esses sacrifícios podem representar momentos na sua vida em que você precisará abrir mão de algumas coisas. Você precisará cuidar de alguém, por exemplo, que precisa da sua ajuda em detrimento de alguma outra coisa que você gostaria de fazer. Esse é o dependurado. Ele tem como simbolismo nos trazer uma certa reorientação na nossa vida. Por que você está nessa situação onde você se sente preso? Por que isso acontece? O objetivo mais profundo é que você entenda o que essa situação está tentando lhe mostrar, o que o sagrado está tentando lhe mostrar. Muitas vezes a gente se encontrará em algumas situações difíceis onde o nosso impulso é querer sair dali. Se você está num relacionamento e ele está difícil, você quer ficar longe. Se você está no trabalho e está difícil, você quer correr, você quer fugir. Isso tudo vai representar o dependurado. Porém, aonde você for, você irá se levar e, consequentemente, irá levar também os seus próprios problemas. Então, você mudará apenas de cenário. Uma outra forma da gente ilustrar o dependurado é a mitologia de Odin. Ele se colocou pendurado de cabeça para baixo na árvore do mundo, Yggdrasil, e ofereceu um olho de sacrifício. Ele furou o próprio olho com a sua lança. O que ele queria? Ele queria parte da compreensão do sagrado. Um pouco daquela compreensão já seria suficiente para ele. Depois de alguns dias dependurado, acho que foram 9 dias, ele teve a compreensão do significado das runas. Inclusive as runas nórdicas são outra ferramenta oracular. Então Odin teve parte da sabedoria do sagrado, ele se tornou um mago também. Então em momentos a gente precisará passar por esses sacrifícios, seja por escolha ou não. Geralmente é quando a gente não escolhe mesmo. A gente será colocado numa situação sem saída, onde a única opção é mudar a sua visão. Outro dia eu comentei sobre a história da formiguinha e da neve, onde a neve prendeu o pezinho dela e ela não pôde fazer nada. Aquela situação é uma espécie de o dependurado. Uma situação onde você está preso e não tem saída, a não ser que você se conecte para dentro. A não ser que você vá pedir ajuda às suas fontes espirituais. Esse é o dependurado.
O signo de Peixes é associado ao arcano da Lua. Como a gente já sabe, a nível físico, a Lua reflete a luz do Sol e é uma luz fria, uma luz que não lhe traz clareza total. Você consegue ver algumas coisas, mas você não consegue ter certeza exatamente do que você está vendo se você depender apenas da luz da Lua. Dessa forma funciona o nosso inconsciente, dessa forma funcionam os nossos sonhos. No arcano da Lua nós vemos dois lobos, ou dois cachorros, ou um cachorro e um lobo. Eles vão representar o nosso lado puramente instintivo e inconsciente. O arcano da Lua vai nos lembrar que existe uma área da nossa vida que ela é completamente indomada. Esse arcano vai representar as incertezas do oceano de peixes ou então da noite. E a nossa lua física possui fases também. Então nós temos a fase nova, a fase cheia, onde as coisas ficam um pouco mais claras, e a fase minguante, quando a lua geralmente está completamente oculta no céu noturno. Então, existem momentos onde a gente não vai compreender absolutamente nada do que está acontecendo na nossa vida, e em outros momentos a gente terá uma compreensão não completamente certa, mas um pouco mais clara. Nos arcanos, depois da lua, nós encontramos o sol. E assim também a gente encontra a nossa jornada. A gente precisa ir em direção ao sol, que é o espírito, que é o sagrado, que é o self. Para poder a gente chegar no self, no espírito, no sagrado, no sol, a gente precisa passar pela lua. E a lua é o inconsciente, a lua são os símbolos, a lua é a nossa jornada cíclica mensal. Se você consegue observar a sua evolução a cada mês que passa, você está seguindo o ciclo lunar. Claro que essas questões costumam ser extremamente subjetivas na nossa vida, onde a gente geralmente mantém a nossa rotina, mas de forma geral a gente está crescendo, a gente está aprendendo a cada dia. Essa lagosta que aparece no arcano vai representar as questões das profundezas do oceano, das profundezas do inconsciente, até que a gente ilumine e traga luz. Trazendo luz, a gente se conscientiza. E a lua, por representar o oceano, por representar o inconsciente, ela vai representar também o arquétipo da grande mãe, mais uma vez. E a grande mãe é aquela que te acolhe com todo o amor do mundo, ao mesmo tempo que te devora e tenta te dissolver nela mesma. Essa grande mãe pode ser vista como inconsciente, e essa grande mãe às vezes pode ser vista como sua própria mãe. Ela te ama ou ela quer te devorar? Esse é o arquétipo. Então o arcano da lua vai representar incertezas, confusões, questões inconscientes, irracionais. Tudo isso faz parte da nossa jornada também. A nossa única forma de compreender o que o arcano da lua nos está dizendo é a partir da leitura simbólica, é a partir da nossa intuição. O que você acha que é? Lembrando que você poderá estar errado também. E à medida que a gente avança e aprofunda no inconsciente, a gente vai cada vez mais fundo, e chega no inconsciente coletivo, onde as coisas ficam ainda mais complexas de serem compreendidas. Então, o arcano da lua vai representar toda essa complexidade das incertezas do inconsciente. Então, se você tira o arcano da lua numa jogada, é tudo incerto, é tudo simbólico, é tudo profundo, é tudo obscuro. E por falar em obscuridade e em incertezas, um conselho que eu dou a respeito da procura e da leitura de tarô é que você tenha sempre uma análise e uma visão muito crítica. Geralmente o tarô é conhecido pela grande massa de pessoas como uma ferramenta mágica, que vai prever o futuro, que vai dizer como o ex está pensando em você. O objetivo do tarô não é bem esse, se é que isso é possível. Então, justamente por ser uma questão um tanto improvável, essa coisa de prever futuro, a grande massa das pessoas, ao mesmo tempo que enxergam o tarô dessa forma, enxergam ele como uma grande falcatrua. E aí perdem a grande oportunidade de realmente se conectar com a profundeza e com a grandeza que o tarô pode trazer para a nossa vida. Eu poderia dizer que a forma mais sensata de fazer uma leitura de tarô é fazer com que aquela leitura seja uma representação completa do seu momento presente.
No máximo, você vai trazer algumas questões passadas para serem trabalhadas. Alguma coisa que precisa ser perdoada, revista, ressignificada. Então, à medida que você trabalha o momento presente da pessoa e trata de questões passadas também, ela consegue reformular a própria consciência, iluminar algumas questões que ela não estava vendo, e a partir daí ela trilha um caminho onde ela alcança um futuro, um momento posterior com muito mais clareza. Porém, infelizmente, a maioria está buscando o tarô para poder ter respostas sobre o que está vindo e o que vai acontecer de bom nas suas vidas, e não necessariamente querem buscá-lo como uma ferramenta de autoconhecimento. E aí a gente mantém o tarô como um grande tabu social eternamente.